Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. É um prazer ter vocês aqui. Bom, vamos lá na nossa história de hoje, mas sem antes eu quero falar com vocês para ir lá no meu segundo canal se inscrever. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou aí nos comentários, eu sempre deixo. Eu quero que vocês vejam os vlogs que eu fiz com meus filhos no Egito, na Turquia, minha viagem na Arábia Saudita, eu coloquei lá. E lá, depois que esses vlogs aí foram lá, a gente vai ter uma série de vídeos comentando os comentários de vocês daqui desse canal. Eu preciso que vocês vão lá se inscrever para eles liberarem as lives lá também, pra gente poder fazer algumas lives comentando os comentários de vocês, ter um lugar pra gente ficar mais pertinho, tá bom? E o YouTube, ele acho que libera quando você tem algum, nem sei quantos inscritos, mas vão lá se inscrever, assistam os vídeos, deixem joinha para ajudar a gente aí. Peço nada a vocês, só isso. Deixe que o seu joinha também, que a gente vê que às vezes tem muita visualização nos vídeos e pouco joinha. E o joinha ajuda bastante, gente, o YouTube mandar o vídeo para outras pessoas conhecerem o canal, virem aqui contar as histórias delas também. Afinal, nosso canal aqui vive de histórias. E vamos lá, nossa história de hoje. Ó, peguei o óculos errado. Aquele óculos ali é para ler em casa. Oi, Dani, tudo bom com você? No momento estou bem. Bom, não sei por onde começar, não sei o que escrever, não sei o que contar. Então, se tiver algumas falhas, me desculpem. Meu nome é Alice, moro sozinha na casa da minha avó paterna, numa cidade de interior, uma cidade bem pobre. Só tem um hospital e algumas lojas, rua sem calçamento. Vou começar pela minha infância, já que eu sei que as Alices gostam de histórias grandes, assim como eu. Então não vou economizar na minha história. Afinal, é a história da minha vida e eu não quero que fique nada para trás. Dani, eu sempre quis escrever minha história, mas nunca soube como. Então ela falou que já até se inscreveu em canais de interpretação de história para aprender a escrever pra gente. Olha que legal. Mas vamos lá então. Como eu não seria nada sem meus pais, vou começar contando brevemente a história deles. Minha mãe vem de uma família pobre, ao ponto de ter apenas feijão e farinha para o almoço. E minha mãe é a irmã mais velha de 8 mais novos. O caçula faleceu com seus 2 anos de idade. Os outros estão vivos até hoje. Minha mãe precisou virar mãe dos irmãos e cuidar da casa, lavar, cuidar de absolutamente tudo. Primeiro que minha avó tinha um filho por ano. E segundo que ela sempre foi e ainda é muito preguiçosa. Adora esperar, especar, ela diz. Deve ser como é que fala, gente? Se pendurar, né? Nas costas dos outros, principalmente da minha mãe. Inclusive, eu levo todas essas frustrações comigo e cada vez mais estou me afastando da minha família. Bom, algumas pessoas ao meu redor falam que eu estou errada por fazer isso, mas no decorrer da história vocês vão entender. Ou não. Tudo bem se eu receber críticas, quero que vocês me aconselhem. Meu avô materno sempre bebeu. Minha mãe não gosta de falar sobre isso, porém a gente sabe que ele nunca ligou pra nada. Ele sempre foi um velho nojento e fingido. A minha mãe ama os pais dela e na maioria das vezes ela faz vista grossa pra essas coisas. Sabe, Dani, quando eu era criança, eu deitava no chão da minha casa, no corredor que ligava a cozinha à sala, e meu avô chegou e me viu deitada lá. Eu acho que eu tinha de 5 para 6 anos. Eu estava de barriga para cima, com uma coberta tapando apenas meu pé. Lembro como se fosse ontem. Ele passou, eu pedi a benção para ele, ele respondeu, e logo após ele desceu no chão e apalpou minha parte íntima. Ele nem ligou. Fez como se fosse uma brincadeira. Minha mãe apareceu na hora e fingiu não ter visto. E foi conversar com ele. Eu fiquei tão desconfortável que eu acabei levantando dali. Eu não entendi o que aconteceu, mas eu sabia que não estava certo. Até porque eu tinha passado por isso antes. Porém eu não entendia o porquê da minha mãe não fazer nada. Desde então, nunca mais vi meu avô com os meus mesmos olhos, e muito menos a minha mãe. Sempre evitava ele, sempre ficava longe, sempre ficava com medo. E para piorar a situação, depois disso, né, que isso aconteceu, minha mãe começou a contar para a família toda, de uma forma totalmente engraçada,
o que tinha acontecido. Ó, eu tinha 5 anos de idade. Imagina com 5 anos de idade você ter que ver as pessoas rindo de você porque minha mãe contou como se fosse uma brincadeira. Mas foi assim que aconteceu. Então acho que a mãe dela viu, né? Porque se ela depois saiu contando para as pessoas como se fosse algo engraçado que tinha acontecido, é que a mãe dela viu. Bom, minha mãe estudou apenas até a 4ª série. Ela tinha 17 anos. Meus avós colocaram todos eles para estudar muito tarde, por insistência de outras pessoas e também vontade da minha mãe quanto os meus tios. Minha mãe, coitada, se não tivesse ido para a escola, não ia saber nem escrever seu próprio nome. Aos 18 anos de idade, meu avô obrigou minha mãe a escolher entre casar e continuar estudando. Minha mãe decidiu então estudar. Porém, como ela já namorava meu pai desde os 15, meu avô não aceitou de jeito nenhum e ela foi obrigada a se casar com meu pai. Então, assim foi feito. Vocês devem estar se perguntando por que ela não terminou o namoro com meu pai. Bom, eu já perguntei isso a ela. E ela sempre falou que queria ter feito isso, mas ela tinha medo do meu avô, então ela não teve coragem. Que ela não se arrepende de ter se casado com meu pai. Meu pai também estudou apenas até a 4ª série, mas os motivos são completamente diferentes. Meu pai é o caçula de 11 irmãos. Quando ele tinha 12, o pai dele faleceu. Então ele ficou em casa e apenas meu pai e a mãe dele, né, colocavam comida dentro de casa. Quando meu pai se casou com a minha mãe, ele já tinha 24 anos. Moraram com a minha avó paterna até os meus 3 anos de idade. Minha mãe sofreu muito, pois ela foi bem na época que um dos meus tios se separou da mulher e voltou de Brasília para morar com a gente. E com ele trouxe um filho. Eu não vou entrar em detalhes desse primo, mas ele sempre também se pendurou nas costas. Ela botou espessor. Eu tô tentando lembrar a palavra. Ele sempre também se pendurou nas costas da minha mãe para tudo. Logo depois, minha outra tia também se separou do marido e veio de Brasília para morar com a minha avó. Ou seja, lavar roupa no rio, dobrar roupa, fazer comida para todo mundo, cuidar de criança. Essa parte ficou para minha mãe. E assim ela viveu um bom tempo. Até que minha tia saiu da casa da minha avó e deixou a criança lá para ela trabalhar. Um tempo depois, ela foi morar na cidade e levou o filho. Eles ficaram um bom tempo na casa da minha avó paterna na cidade. Lá não tinha ninguém morando, então eles ficaram por lá. Porém, os outros irmãos começaram a encher o saco, dizendo que um comia o dinheiro da minha avó na casa da roça, o outro comia o dinheiro na casa da cidade. Mal sabem eles a dificuldade que era, e que é ainda até hoje. Nessa época a gente já tinha se mudado para a nossa casinha, ao lado da casa da minha avó. Mas isso não foi motivo para os irmãos pararem de falar que meu pai era um encostado na mãe. Muito pelo contrário. A minha tia e meu primo hoje moram na casa da irmã dela, na mesma cidade que eu. De tanto falar, eles acabaram saindo da casa da minha avó. Meu tio também se casou novamente, teve mais 2 filhos e mora no interior, perto da casa da minha avó. Sabe, Dani, a minha avó, vamos botar o nome da avó dela de Maria, é um amor de pessoa, como a maioria dos idosos, ela também é teimosa. Antigamente, todos os filhos iam lá regularmente visitar a avó, mas que hoje poucos vão, tá? Eles têm ciúmes porque o meu pai é muito próximo da minha avó e falam que minha avó que sustenta o meu pai, mas isso é desgastante, principalmente para minha mãe. Eu acabo tomando as dores dela também, pois embora eu não fale para ela que eu a amo, eu demonstro muito amor por ela e ela sabe disso. Meu pai tem problema de saúde, ele tem bico de papagaio, artrose, osteoporose, problema de coluna e desgaste nos ossos. Ele precisa trabalhar para sustentar a família, então ele trabalha para outras pessoas na roça. Ele nem aguenta, mas embaixo de sol e chuva ele tá lá. O médico disse que se ele continuar trabalhando, ele vai ter que ir para uma cadeira de rodas. Eu queria muito ajudá-lo, mas eu não sei como, porque ele não tem estudo. Minha mãe também não tem. E o meu salário mal dá para eu pagar meu almoço e minha janta. Meu pai já tentou se aposentar, mas nunca conseguiu. Inclusive, se tiver alguém aí que possa me ajudar nessa situação, eu agradeço.
Ela, acho que é uma advogada para ver a aposentadoria do pai dela. Bom, na parte materna da minha família tem a minha mãe e mais 3 meninas. Além disso, 4 homens. Minha mãe é a mais velha, tem 39 anos. A irmã mais nova é uma tia bem legal. Já a do meio morre de inveja da minha mãe. E não esconde que ela quer a todo custo ser igual a minha mãe. Principalmente ter as coisas que a minha mãe tem. Que é o amor da nossa família, né? Até porque minha tia tem mais condição financeira do que a gente. Essa tia do meio, ela é tão absurda que ela fala que quer... Ela fala o que quer das pessoas pelas costas. E quando as pessoas vão abrir a boca para falar as coisas com ela, ela faz um falso desmaio, passa mal, amolece, sabe? Então a família toda acaba passando a mão na cabeça dela. Tipo, deixa ela falar mal de todo mundo, mas ninguém vai lá confrontá-la porque acha que ela é doente, que vai passar mal, que vai morrer, tá? Bom, já os outros irmãos, tem os 2 mais novos, que eu não tenho tanto contato, pois se casaram e são dependentemente emocionalmente, são dependentes emocionalmente das suas esposas e se afastaram da família. Tem o mais velho que é meu preferido e tem o Jorge. Inclusive, Dani, pode falar o nome dele, mas eu não falo nomes verdadeiros aqui, tá, gente? Ela disse que ele é um abusador. Esse cara me assedia desde os meus 2 anos de idade. Isso é, a idade que eu lembro, né? Porque com certeza ele já fazia isso há muito mais tempo. Essa era uma das partes principais que eu queria chegar. Eu sou a primeira neta do lado materno, ou seja, primeira sobrinha, primeira prima, irmã mais velha. Então todos achavam, ou fingiam achar que esse tio, né, tinha um amor de tio por mim, tá? Mas eu sabia que tinha muita coisa errada com ele. O meu pai raramente ia aos domingos para casa da minha avó materna, então só ia eu e minha mãe, até os meus 2 anos de idade. E nesse período eu me lembro de muitos flashes. Ele me colocava no colo dele e me deslizava para baixo e para cima. Ele insistia em me dar banho, ele espiava minha mãe me trocar roupa e, gente, ninguém fazia nada. Teve um dia que eu já era mais velha e eu lembro que ele me apertou. Eu não entendia nada, apesar de saber que aquilo era errado, porque ele só fazia longe dos outros. E eu só ficava pensando por que todos deixavam ele fazer aquilo comigo. Ele sempre foi o filhinho favorito da minha avó. Ah, esqueci de dizer, meus avós maternos também são meus padrinhos de batismo. Enfim, um dia eu lembro que ele me apertou e segurou tão forte na minha parte íntima que ficou doendo o dia todo. Eu, uma criança, passei o dia sem fazer xixi porque eu estava com dor e ninguém ligou e ninguém percebeu. Dani, eu não sabia por que as pessoas me deixavam e muitas vezes até brigavam para eu parar de chorar e de segurar na perna da minha mãe para não ir no colo dele. Ele me pegava na marra. A todo momento ele queria me colocar no colo. Ele queria ficar sozinho comigo. Todos viam eu chorando desesperadamente, que eu não queria ir e me obrigavam. Teve um dia que a gente dormiu na casa da minha avó e ele estava lá. Eu deitei com a minha mãe e ele com a minha mãe. E eu acordei e ele estava com o dedo dentro de mim. Eu lembro que eu senti muita dor. Corri para minha mãe. Depois desse dia, sempre fiquei na casa do meu pai. E ninguém nunca me deu abertura para falar sobre isso. Ninguém nunca me perguntou por que eu não queria ir para a casa da minha avó. Por que eu tinha horror a esse tio. Eu escondi isso e esse sentimento dentro de mim. Até porque depois ele viajou para São Paulo e ficou lá por 1 ano. Quando ele voltou eu já tinha 13 anos e eu estava namorando meu primeiro namorado. Esse cara surtou, inventou 1000 histórias para minha mãe, ia no portão do meu colégio, eu amarrava meu cabelo, ele metia a mão, arrancava minha xuxinha, puxava. O celular dele era cheio de fotos minhas, até que um dia, com meus 14 anos, eu surtei. Eu gritei dentro de casa e vomitei tudo que ele fazia comigo, pois minha mãe já estava pegando para me dar uma surra porque ela viu um vídeo pornô no meu celular e uma foto de um pênis. Eu jurava que tinha sido meu namorado na época que tinha me enviado.
Eu vomitei para ela que aquelas coisas na verdade era o irmão dela que amava ficar me enviando e chamando para fazer aquelas coisas com ele, e que eu podia bloquear ele 1000 vezes que ele me mandava mensagem de mil e um números diferentes. Esse dia meu namorado estava lá em casa e foi um auê. Foi aí que eu comecei a entender que minha mãe estava mais preocupada com a reputação da família dela do que comigo. Ela disse o seguinte: hoje ele vai passar aqui. Assim que ele chegar, eu vou perguntar se isso é verdade. E se não for, eu vou te dar uma surra. Aquilo me destruiu de uma tal forma que eu comecei a chorar. Meu pai me mandou eu ir para o meu quarto. Meu namorado foi embora. Meu pai brigou com a minha mãe e disse que não queria mais nenhum dos irmãos dela andando lá em casa. Meu pai sempre foi calmo, Dani, a pessoa mais calma do mundo, um amor de pessoa. Mas ele nunca quis ir contra minha mãe. Então esse caso foi simplesmente abafado. Quando ele passou lá em casa, fingimos que nada tinha acontecido e ele ainda teve a cara de pau de entrar no meu quarto e perguntar por que eu estava chorando. Sim, gente, eu passei a tarde inteira chorando. Minha mãe disse para ele que era birra. Meu pai não estava na hora, ele tinha ido trabalhar. Então isso ficou por isso mesmo e acabou assim. Olha, menina, se eu for contar tudo que esse escroto fez comigo, eu ficaria aqui por dias. Por fim, terminei com meu namorado e minha família continuou nesse mesmo caos. Esse meu tio se casou, vive traindo a mulher, tem um filho, não mora na mesma cidade e é um babaca. Bom, agora eu vou contar o outro lado da história. É um prazer, meninas, é uma honra estar aqui e fazer parte dessa família maravilhosa de Alices e Romeus. Quando eu tinha 2 anos, minha irmã nasceu. Vou dar o nome dela de Amora. Hoje ela tem 17 anos e quando eu tinha 7 anos, meu irmão nasceu. Hoje ele tem 12 e vai fazer 13. Eu e minha irmã sempre brigamos muito. Até hoje ainda discutimos. Mas a gente se ama acima de tudo e sempre resolvemos as coisas no final. A gente hoje é muito unida, sabe? Pensamos muito sobre nossa família, coisas iguais. Meu irmão mais na dele, mas a gente gosta dele também. Amo muito minha família, Dani. Eu morreria para dar uma vida melhor para eles, sem pensar. Queria muito tirar meus pais daquele lugar, tirar meus pais do sofrimento que eles vivem hoje. A minha casa é de adobe, de chão, e ainda por cima não tem nem banheiro. Meu irmão dorme com meus pais, ele tem 12 anos, isso é constrangedor, sabe? Eu sempre tenho que sair do quarto e dormir no chão para que as pessoas possam dormir na minha cama. A minha irmã é bem rebelde, sempre passa vergonha nos meus pais, pois ela se acha dona de casa, ela tem um quarto só para ela. Vocês acreditam que eu tenho que sair da minha cama para o nojento do Jorge dormir na minha cama quando ele vem aqui em casa? Sim, gente, às vezes ele dorme lá em casa, sem nenhuma vergonha na cara. Eu fico pé da vida com meus pais, sabe? Mais com a minha mãe, já que é irmão dela. Com 11 anos de idade eu comecei a estudar na cidade, pois na zona rural não tinha ainda, nem tem escola a partir da 5ª série. Sofri muito bullying por ser da roça. Desde então comecei a ser rebelde. Porém apenas com meus pais. Hoje, olhando para trás, até me arrependo de não ter sido rebelde com meus colegas, pois os únicos culpados eram eles. Eu achava que culpados eram meus pais, mas foram eles que me obrigaram a estudar lá. Sei que se não fosse isso, eu não seria quem eu sou hoje, mas eu poderia ter sido mais bem orientada, sabe? Bom, depois que passou a fase da rebeldia, não completamente, porque eu continuo rebelde às vezes, eu passei a ser uma criança triste, frágil, depressiva. Fui a psicóloga 2 vezes na minha vida e fui diagnosticada com depressão, mas depois nunca mais fui. Os 12, 13 anos foi uma fase muito ruim para mim. Eu sofri bullying, eu estava na pré-adolescência, eu convivia com um tio que é um abusador, minha família era um verdadeiro caos, eu tive desilusões amorosas. Bom, meu primeiro namorado se chamava, vou botar um nome falso para ele aqui, João. Eu comecei a namorar com ele aos meus 13 anos. Nosso primeiro beijo, eu tinha 14 e ele 17. Ele já tinha parado de estudar para trabalhar. Ele era o melhor amigo do meu primo e por isso nos conhecemos. Ele morava na cidade vizinha. Ele se mudou para minha cidade. Eu ainda estava no ensino fundamental. Eu não me lembro ao certo, mas eu acho que já tínhamos terminado.
porém continuamos conversando. Depois do término, ficamos 1 ou 2 vezes, mas depois nos afastamos. No namoro a gente era amiga em tudo. Conversamos sobre tudo. Até que um dia, já há exatamente 3 meses de relacionamento, ele me disse que já havia tido relação sexual com 5 meninas. Eu disse que tudo bem, mas eu passei a noite pensando por que ele tinha me dito que ele não era mais... Por que ele tinha me dito que ele ainda era virgem? E meses depois veio me falar isso. Então a partir daí não fomos mais os mesmos um com o outro. Ele mentiu para mim, quebrou minha confiança. Enfim, no decorrer dos meses aconteceu muita coisa. Algum tempo depois eu comecei a andar com uma menina chamada Fabiola. Comecei a andar com ela porque eu não tinha amiga nenhuma. E ela também não. Então ela se aproximou de mim, ela tinha um namorado e um ficante. Às vezes ela ia lá para casa do namorado, às vezes para casa do ficante. Eu acompanhava ela, mas nunca concordei com isso. Então sempre ficava do lado de fora de casa, esperando ela terminar pra gente ir embora. Ela morava perto da casa da minha avó, que era onde eu ficava quando eu ia para a cidade. Minha tia ainda morava nessa casa. Bom, fomos levando nossa vida assim até que um dia ela foi para a casa do ficante dela e lá tinha mais um menino. Eu ainda namorava o João nessa época. Então, como sempre, fiquei esperando do lado de fora. Só que nesse dia ela demorou muito e eu entrei para beber água, até porque eu confiava na minha amiga. Entrei e ela decidiu fazer uma brincadeira de muito mau gosto. O menino que estava lá de vela me abraçou como cumprimento, eu abracei de volta e fui beber água. Então eu chamei ela para ir embora e ela disse que só ia se despedir do menino, que ela estava ficando. Só que nessa hora ela me jogou em cima do menino que estava lá de vela. Eu ri, pedi desculpa e saí novamente. Esse menino foi muito respeitoso, não fez nada que eu não quisesse. A gente foi embora e eu não contei para o meu namorado. Até porque ele sabia desse caso dela. Então no dia seguinte ela postou uma foto minha sentada no colo do menino. E o melhor amigo do meu namorado viu. Inclusive ela tinha traído o namorado dela com esse primo também. Bom, eu já devia saber que ela traía o namorado, se ela trai o namorado dela, uma hora seria eu, mas eu era muito ingênua. Nesse mesmo dia meu namorado me mandou um monte de mensagens, porém eu não vi, pois eu estava na roça e lá não tinha internet. E eu vi depois que tinha mais de 25 prints, tá? Com as fotos lá no colo desse menino. Bom, ela falou que depois ela explicou o que aconteceu pro namorado e ficou tudo bem. Aí o namorado falou que ficou tudo bem, eles voltaram a namorar, mas ele começou a dar em cima de outras meninas. Um tempo depois eles terminaram, mas hoje em dia eles são amigos pelo Facebook. Bom, em 2018 a 2021 foi um período que eu estudei na escola agrícola. Foram 2 anos presenciais e outros 2 foram no período da pandemia que eu fiz de casa. Então, Dani, essa é a parte da minha história que é de extrema importância. Eu comecei a estudar numa cidade na Bahia, numa escola agrícola. É uma escola onde alunos passam um período na escola, no meu caso 15 dias, e outro período em casa, que são mais 15 dias. Lá eu estudava o dia todo, 8 aulas de 50 minutos. À noite sempre tinha alguma coisa em sala. Apenas nas quartas eram livre. Porém livre mesmo só o nome, porque tinha tanta atividade que a gente tinha que ficar fazendo dever. Nos 3 primeiros anos foram sem celular e sem internet. Assim, com tantas coisas, tantos problemas para lidar. Preocupação financeira com a minha família. Eu estava lá e meus pais pagando aquela escola que nem me fazia bem. E eles em casa eu não sabia nem se eles estavam passando dificuldade. Era horrível, sabe? Era cansativo. Eu estava com o meu psicológico abalado. E eu só piorei. Até hoje eu odeio aquelas pessoas e aquele lugar que me fizeram passar tanta coisa ruim. A única coisa boa lá foi os amigos que eu ganhei pra vida. Hoje eles são minha família. São as melhores pessoas do mundo. No primeiro ano eu fiz muitas amizades, mas também conheci um professor de matemática que me assediou. Inclusive a escola cobre que ele saiu de lá porque a esposa dele estava com câncer. Mas na verdade ele saiu de lá porque ele assediava as meninas e uma delas denunciou.
Eu também já fui assediada por esse cara no segundo ano. O terceiro e o quarto ano foram os anos da pandemia, então estudamos de casa. Era bom porque eu não precisava ir para a escola. Eu também não precisava ficar presa dentro de casa, já que na roça tinha bastante espaço para correr, pular, brincar, andar de cavalo, andar de moto, jogar bola, tomar banho no rio. Meus irmãos sempre nos encontrávamos alguma coisa para passar o tempo. Em 2021, eu tinha que fazer o famoso TCC. E ainda por cima implantar essa fase na minha vida foi difícil, pois eu escolhi produção de tomate e eu precisava de dinheiro para implantar a produção na minha propriedade. Mas por fim eu consegui a implantação, porém não foi para frente porque era tempo de chuva e os tomates morreram a maioria. Mas ainda assim eu consegui passar com nota boa na minha apresentação. Finalmente chegou o dia da minha formatura, uma frase que eu sempre trago: apenas os fortes sobrevivem. Eu tenho um amigo, o Renato, que ele não participou da formatura, mas ele passou de ano. Então de amigos ficou apenas eu e Luana e o resto da sala. Formamos e eu consegui entrar ao lado dos meus pais. Eu não chorei de emoção, porque eu sempre tento mostrar para todos que eu não sou vulnerável e chorar na frente das pessoas eu não gosto. Além dos meus pais, minha irmã e meu irmão estavam lá. E um dos meus tios paternos, o filho dele e meus irmãos de consideração. Acredito que foi o melhor dia da minha vida e também dos meus pais. Hoje minha irmã também estuda nessa mesma escola onde eu estudei. Em 2024, ela se forma, técnica em agropecuária. Dani, assim que eu saí da escola, já apareceu uma oportunidade de emprego na cidade. Eu não tinha grana para sair para outras cidades, então aceitei trabalhar aqui mesmo, de segunda a sexta. Recebo R$1.100. Eu pago tudo sozinha, mercado, água, luz, internet, sem contar os gastos por fora. Quase não dá para eu me sustentar. Eu não sei o que eu vou fazer a partir de abril, que é quando meu contrato acaba. Mas essa foi minha história. E eu iria ficar muito feliz se você contasse. Eu demorei para escrever, tá? Ela falou o seguinte, gente, que ela ficaria muito feliz se tivesse alguma psicóloga assistindo a gente que pudesse ajudá-la para ela poder superar todos esses abusos aí que ela passou na infância, né, que vocês ouviram. E ela fala que tem faculdades que atende psicólogas, mas a consulta ela foi lá, tá R$300. E ela também queria saber o seguinte: se alguém tiver uma oportunidade de emprego online para ela, ela tem interesse e muita necessidade em trabalhar, tá? Ela queria muito ajudar os pais dela. Ela agradece muito e agradece muito por ter vindo aqui contar a história dela. Alice, obrigada por você ter vindo aqui. Eu acho que a sua história, apesar de você ter focado só numa parte assim, né, que foi os abusos, é muito importante para que pais, mães e as meninas vejam aqui. Como você disse, gente, se seu filho não quer ir com alguma pessoa, lógico que tem às vezes aquela coisa da criança, né? Tem crianças que tem essa coisa de ai, eu não conheço, eu não gosto de ir, eu não sinto segurança. Mas eu acho que assim, a gente tem que prestar muito atenção nos sinais. E com certeza o filho de vocês dão sinais também, se estiverem sendo abusados. E eu acho que o que mais deixa a Alice triste aqui, ela tem só 19 anos, gente, é que ela viu que os pais fizeram pouco caso dos abusos que ela passou. E esses abusos que ela passou desde criança, com certeza afetaram a vida dela adulta. Porque a pessoa fica insegura, né? A pessoa fica nem sei falar, gente. Deixa eu apagar essa velhinha aqui. A família não dá credibilidade para aquela pessoa, né? Então, assim, depois ela é assediada por um professor. Se ela é assediada por uma pessoa e ninguém acredita nela, por que ela vai contar que ela está sendo assediada por outras pessoas se ela acha que ninguém também vai acreditar nela, né? Então é muito importante para que vocês realmente estejam ali pelos seus filhos, sabe, gente? Acredite mais neles, sabendo que
o que está acontecendo, né? Se a criança tá receosa, chora muito, não quer ir com ele, presta atenção. E se seu filho chegar e falar, vocês viram que ela escondeu isso por anos, ela ficou com medo por anos em contar, e quando ela conta, cagaram pra ela, falar assim logo, né? Porque logo depois o homem tava lá dentro da casa dela. Então assim, a gente não pode tirar essa credibilidade dos nossos filhos. Com certeza hoje ela precisa de ajuda psicológica para superar isso tudo que aconteceu com ela. Então se tiver, a gente tem várias psicólogas aqui no canal. Eu sei que as meninas estão super... Assim, a gente tem psicólogas, né, gente, que faz trabalho voluntário aqui. Eu tenho psicólogas aqui que elas estão com 2, 3 Alices, né? Então assim, se tiver alguma psicóloga também que queira ajudar a nossa Alice de hoje, deixa aí nos comentários pra gente entrar em contato com você e passar pra ela, né? É muito triste ver que meninas tão novas, né? Meninas tão novas não, desculpa até falar isso. É muito triste ver que existem abusos dentro de família, né, gente? Não é só por meninas tão novas, por qualquer que seja a idade, você ser abusada dentro do lugar que deveria te dar segurança é muito complicado, porque você não se sente segura mais em nenhum lugar. Às vezes esses abusos acontecem num ônibus, acontecem, né, em lugares fora da sua casa. É mais fácil? Não tô falando que é mais fácil. Também continua difícil. Mas eu imagino que para você ser abusada dentro de casa é mais difícil ainda. Porque você está na sua zona de segurança. Você está com pessoas ali que deveriam estar te protegendo, né? E como que você conta para sua mãe que o irmão dela abusa de você? Então é complicado, né? Você ter essa coragem para chegar e falar. E pior, na hora que você fala, as pessoas não te dão crédito. Ainda fala que vai te dar uma surra se for mentira. Sim, mãe, olha só, você acha mesmo que se seu filho estiver sofrendo um abuso dentro de casa, que venha do irmão, do que seja, do avô, do padrasto, né, sua filha, você acha mesmo que se você falar, eu vou perguntar a ele, se ele falar que não é verdade, você vai levar uma surra. Você acha mesmo que o cara vai falar, não, realmente estou abusando da sua filha, né, passo a mão nela, já coloquei o dedinho lá dentro, de vez em quando. Vocês acham mesmo que ele vai falar? Vocês têm que acreditar no filho de vocês, que é ele que tá passando por isso. Beijo pra vocês, deixe seu comentário aí pra nossa Alice e até o próximo. Tchau, gente.